dia, pessoal. Aqui quem está falando agora é o Canton. Bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução ao Pygame. Hoje na aula 8, finalmente começaremos a aprender um pouco sobre o Pygame em si. A gente hoje vai aprender esses tópicos, que é bem os fundamentos mesmo, bem o iniciozinho da biblioteca Pygame. Vamos aprender a mexer com ela, porque até então a gente só estava ensinando a vocês como se mexer com Python, a linguagem de programação. Bom, agora que vocês já têm um pouco de conhecimento em Python, já sabem como funciona laços, condicionais, funções, classes e objetos, nós vamos introduzir a biblioteca Pygame e vamos ensinar vocês a utilizar ela para fazer alguns jogos. Bom, esses são os tópicos da aula de hoje que nós iremos abordar mais à frente, mas antes eu gostaria de mostrar a vocês um pouco do que essa biblioteca é capaz. Eu vou mostrar a vocês alguns jogos que foram feitos em Pygame. No caso, eu vou mostrar os jogos que foram feitos por mim, seguindo o livro principal, que a gente embasa todo esse curso nesse livro, e algumas outras fontes na internet. Na primeira aula de todas, a gente já vai ter disponibilizado para vocês esse livro e esses links, para vocês poderem acessar esses sites. Se algum de vocês já tiver feito algum desses jogos, vai ser muito legal vê-los novamente. E agora eu vou mostrar para vocês 3 joguinhos que foram criados por mim, no caso. Vamos lá. Os jogos que nós iremos ver a seguir são, respectivamente, o jogo da cobrinha, aquele clássico mesmo que provavelmente vocês já jogaram, né? Não sei se vocês já jogaram, chegaram lá jogar o jogo da cobrinha naqueles celulares antigos, mas com toda certeza vocês já sabem do que se trata. Que a cobrinha vai, come um quadradinho e cresce. Beleza. Após isso nós vamos ter um joguinho de nave, em que consiste em simplesmente ficar desviando dos projéteis e tentar não ser atingido. E depois nós vamos ver um jogo um pouco mais elaborado, que é um jogo da memória. Muito bacana esse aqui, vocês vão ver. Vamos começar agora por ordem de dificuldade, na minha opinião, na hora de se fazer o jogo. Que o primeiro seria o jogo da cobrinha. Esse é o código, vou dar uma passada geral no código. Não precisam se preocupar em entender nada, é só para vocês terem uma noção geral, só para dar uma visualizada mesmo e acostumar um pouco com o que vocês vão ver na hora de fazer o próprio jogo de vocês. Aqui não tem nada demais, é apenas um encadeamento de condicionais, que vocês já viram anteriormente, laços de repetição. Vocês podem ver que esses conceitos aprendidos anteriormente são essenciais para a construção de um jogo com a biblioteca Pygame. Então, é muito bom que vocês estejam realmente familiarizados com os conteúdos que nós passamos anteriormente para vocês. Agora vamos executar aqui e ver o joguinho da cobrinha. Vocês podem ver que ele é bem simples, ele não começa até que eu aperte no teclado. E aqui é bem simples mesmo. Você vai, tem que perdi o joguinho, você aperta C para jogar novamente. O objetivo é só chegar no quadradinho verde mesmo, com a cobrinha no caso vai ser esse quadradinho preto. E o joguinho consiste nisso. Sendo que se você tocar em alguma das bordas, você perde o jogo, e aí você tem a opção de ou jogar novamente ou apertar Q e sair do jogo. O próximo jogo agora é o jogo de desviar de projetos. Também vou dar uma passada mais rápida no código e tal. Ele, no momento que eu fiz esse jogo, ele não está idêntico ao site que eu tirei, justamente porque algumas fotos, porque quando você vai criar um jogo, geralmente você cria a base onde vai ficar uma foto anexada nela, que seria a representação em imagem daquele objeto. Eu não possuía as devidas imagens para poder fazer um jogo idêntico no que eu pesquisei, então eu usei as imagens que eu quis mesmo. Então, provavelmente, se vocês buscarem esse jogo nas referências que passamos a vocês, ele vai estar um pouco diferente. Mas isso não muda o fato de que é um jogo bem similar com o esqueleto idêntico. Vamos executar agora. Vocês podem ver que também não tem nada demais, né, nas funções e no código desse jogo. Nada que vocês ainda não tenham aprendido. Pode ter alguma coisa um pouco estranha, um pouco diferente ali, mas tudo vai ser explicado para vocês nas aulas posteriores. Então podem ficar tranquilos.
O jogo consiste apenas em desviar do projétil. No momento em que eu fui atingido, o jogo já fechou. Vocês podem ver que o projétil é um. Não sei se dá pra ver muito bem, mas é um cachorrinho do jogo Mega Man, que foi a única imagem que eu achei pra colocar. E o jogo é isso. Se for atingido, acaba. No caso, tem como ir pra frente, pra baixo, pra trás. O objetivo principal do jogo é desviar dos projéteis. Foi atingido, acabou. Bom, pessoal, o nosso último jogo é o jogo da memória. Eu não vou dar uma passada muito grande no código dele, porque a nossa intenção ao final das aulas é que vocês façam esse jogo ou um similar a ele. Então, não vou ficar dando uma passada tão grande assim, até porque o código dele é um pouco maiorzinho do que os outros. E lembrando, não precisem ficar assustados nem nada. Esse jogo ele é bem simples também. Ele só é um pouco mais difícil do que os outros dois que eu apresentei anteriormente, na hora de se fazer o jogo em si. Porém, ele é um jogo muito bem elaborado e muito bacana. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesse jogo agora. Aqui ele dá uma mostrada a priori sobre, dá umas dicas onde estariam cada negócio e o objetivo é acertar. Se você não acertar, ele vai fechar e é isso. E como eu sou muito bom no jogo, vou iniciar novamente para ver se eu consigo acertar pelo menos um para mostrar para vocês. Bom, aqui eu consegui acertar pelo menos um quadradinho para mostrar para vocês onde ele estava. E é isso, o objetivo do jogo é acertar todos os outros agora, os similares. Vocês conhecem o jogo da memória. E é isso. Esse, no caso, será o projeto final de vocês no nosso curso de Pygame. Mas podem ficar tranquilos, a gente vai ensiná-los até lá, vão ter as monitorias, vão ter lá ainda mais 3 aulas para vocês se familiarizarem mais com o Pygame. E é isso, galera. Essa foi a nossa introdução e demonstração do que a biblioteca de Pygame é capaz de fazer e o que esperamos de vocês ao final desse curso. Muito obrigado e vamos agora começar os conceitos da biblioteca Pygame. Boa sorte para vocês. Olá, gente! Hoje, finalmente, a gente vai começar a introduzir alguns conceitos do Pygame. Vai aprender a diferenciar a interface gráfica do usuário com a interface de linha de comando. Pelo nome, a gente já dá para entender um pouco o que é interface gráfica. Vai ter gráficos, imagens, e a interface de linha de comando vão ser linhas, letras, palavras. Então, para ilustrar para vocês o que seria a interface gráfica, vou apresentar. É a minha área de trabalho, onde eu consigo clicar, ver as opções, consigo abrir janelas, fechar janelas, abrir pastas. Isso tudo é interface gráfica. O que a gente vai ter na interface gráfica é o seguinte: vai ser a interação do usuário, né, por meio das janelas que eu mostrei para vocês, os ícones e outros elementos. Só que, por ele ter imagens, gráficos, ela vai ser um recurso mais lento de abrir, porque o gráfico ele é mais pesado para processar. Só que eu consigo personalizar, tanto que a imagem de fundo aqui da minha área de trabalho fui eu que escolhi. E eu posso alterar quando eu quiser. Agora, quanto à interface de linha de comando, eu não vou ter essas imagens, essas cores, não. Vai ser o que a gente chama de prompt de comando. Como que eu faço isso no meu computador? Eu estou fazendo no Windows 11, mas ele tem qualquer versão. Windows, qualquer sistema operacional, você vai ter seu prompt de comando. Como que eu posso acessar esse prompt de comando? Vou nesse botão iniciar, vou pesquisar, prompt de comando. Vou abrir.
Pronto. Aqui tá o meu terminal do meu computador. Aqui aparece a versão do Windows e o usuário. No meu caso, Maria Clara. E agora, dentro dos comandos possíveis que meu computador consegue buscar, eu vou digitar e ele vai responder. Vamos supor que eu quero ver a minha versão do Python. Então, Python versão. Olha, ele me mostrou. A versão do meu Python é 3.10.1. Então, eu chamei ele pedindo a versão do Python e ele respondeu com a versão do Python. A gente viu que não tem nenhuma resposta gráfica, nada, é simplesmente uma linha. Uma linha de comando sendo respondida por outra linha. Então, essa é a diferença da linha de comando para interface gráfica. Ela vai ter a vantagem por ser mais rápida, não requer muito espaço na memória, só que ela não é personalizável, ela vai ser a mesma para todo mundo. Falando um pouco sobre a configuração de uma fonte em Pygame, a gente tem um comando, de forma mais geral ele vai ser o pygame.fonte.sysfonte. Aí a gente abre parênteses, coloca o nome da fonte que eu quero, Arial, Helvético, entre outras. Dentro das aspas simples, colocar a vírgula e o tamanho da fonte que eu vou querer que ela apareça. E fecha parênteses. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma variável, dialogFont, e eu quis chamar ela como um formato de Arial e tamanho 15. E eu vou ter também outra, chamada nameFont, que eu vou querer que ela apareça como Helvética, tamanho 20. E o Game Over, para impactar mais, vou querer que ele apareça com o Verdana, tamanho 60. Então aqui a gente pode ver a diferença das configurações da fonte. Tá vendo? Tamanhos diferentes, formatos diferentes. Isso aqui é configurar uma fonte. Você vai deixar ela do jeito que você quer que apareça, do tamanho que você quer que apareça no seu jogo. Falando um pouquinho sobre o loop e o estado do jogo, primeiro eu vou explicar o que é o estado do jogo. Então, o estado de jogo, a gente vai ter uma definição dos valores das variáveis. Por exemplo, nesse joguinho aqui do Come, a gente tem esse espaço e meu estado de jogo é que o meu Come esteja nessa posição. Então, esse é meu estado de jogo. Ele ocupa a posição X e faltam outras para eu ocupar. Esse é um tipo de estado de jogo. Outro tipo, por exemplo, quando você tem lá um jogo de luta, por exemplo, o estado de jogo pode incluir a saúde dos jogadores, a posição dos jogadores e dos inimigos, entre muitas outras coisas. Então, o estado de jogo ele vai ser definido a partir dos valores das minhas variáveis. Com isso, quando, por exemplo, esse come andar um pouquinho, eu já vou ter um outro estado de jogo. Igual quando se ele estivesse aqui, começando agora. Seria um outro estado de jogo. Se ele estivesse aqui, outro estado de jogo. Então, como que acontece para apresentar na tela esses diferentes estados de jogos simultaneamente? Essa é a função do loop. O loop, ele vai pegar os eventos, ou seja, as mudanças das variáveis, vai alterar elas no meu código principal e vai mostrar para mim na tela qual que é meu atual estado de jogo. Por exemplo, ó, ele mudando de posição aqui foi cada evento que o loop pegou e mostrou na tela para mim. Então, cada vez que ele come um quadradinho é um evento que vai ser mostrado na tela pelo loop. Falando agora sobre a coordenada de pixels, cada uma dessas escritas no jogo, ela é composta de vários quadradinhos bem pequenininhos, que são chamados de pixels. Esses quadradinhos também a gente pode ver na nossa televisão. Então, são quadradinhos bem pequenininhos, que vai ter uma posição determinada para poder formar, nesse caso, a letra G. Todos esses pixels têm uma posição determinada para formar essa letra G. Igualmente, todas as outras letras. Então, a coordenada de pixels
em Pygame, a gente vai usar a coordenada que a gente usa na matemática. Que é como se eu colocasse um eixo Y aqui, um eixo X aqui, e falasse, ó, esse ponto tá na coordenada tanto de X e tanto de Y. Pronto, defini a coordenada desse pixel. Aqui, ó, é um exemplo. Esse quadradinho é um pixel. Ele tá na coordenada 4 de X e 0 de Y. Aqui também é um outro pixel que vai estar na coordenada 2 de X e 2 de Y. Aí aqui, ó, a gente pode ver, começar a ver que a união desses pixels vão formar alguma imagem. Então, por exemplo, esse triângulo repleto de quadradinhos, como vocês podem ver. Cada quadradinho desse eu consigo especificar a posição de acordo com X e Y. Aí a coordenada de pixel ela vai ser sempre dada dessa forma, ó. O parênteses, a coordenada em relação a X e a coordenada em relação a Y. Isso vai ser importante para a gente poder trabalhar um pouco mais o nosso jogo mais na frente. Então, vamos supor esse quadradinho está na posição 1 de X, que eu estou supondo aqui, não marquei ainda. Está na posição 1 também de Y. Então, minha coordenada de pixels vai ser 1, 1. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos continuar aprendendo sobre Pygame. Nessa parte, nós vamos ver sobre o que é Surface, vamos aprender sobre como colocamos as nossas cores nos nossos jogos e o que é a função Rect. Ok, agora vamos lá. Primeiro, o que é uma Surface? Surface em inglês significa superfície. Essa superfície do Pygame é o nosso, entre aspas, pedaço de tela onde serão criados nossos objetos e imagens. Por exemplo, sabe aquela tela que aparece quando a gente abre um jogo? Aquela tela no total é a nossa superfície. Ela é criada com 2 parâmetros, que é a largura e a altura nessa ordem. Em Pygame, muitas vezes a gente tem que usar os termos em inglês para acessar alguns termos específicos dentro dos módulos que tem lá. Então, a gente vai usar os termos width para largura, que está aqui na nossa representação aqui com esse retângulo em laranja, e height significa altura, ok? Agora, como nós fazemos uma coisa dessas em Python? Vamos passar para o programa e vamos ver como a gente vai colocar isso em um código. Nessa tela aqui, vocês vão ver o que eu fiz para depois fazer uma superfície. Só que, só para vocês darem uma olhada como é que a gente faz isso mesmo, não precisa prestar tanta atenção assim nessa estrutura esquisita para vocês até então. Eu vou explicar cada coisinha. Mas dá uma olhada aqui. Aqui a gente importa o Pygame, aqui a gente inicia, e a partir dessa parte aqui, nós vamos começar a fazer a nossa superfície. A nossa superfície é essa janela underline teste aqui que eu coloquei, só que eu dei um nome para ela. Para acessá-la, a gente vai colocar pygame.display.setMode. SetMode é como a gente vai parametrar, digamos assim, a nossa superfície. Parametrar em termos de quê? Da altura, da largura, na verdade, e da altura. Depois, aqui eu coloquei fill. Fill em inglês significa preencher. E eu preenchi essa superfície com uma cor. Olha, é isso aqui que vamos trabalhar nessa aula por enquanto, até aqui, ok? Agora vamos ver o que é que isso vai mostrar quando eu executar. Então, pessoal, é isso aqui que mostra na minha tela. Aquela cor bonitinha que eu coloquei, que é como se fosse meio um rosa bebê, ficou isso aqui. Como aqui é 320 pixels e aqui também é 320 pixels, ficou mais ou menos assim.
Ficou um quadrado bonitinho. Então, é isso que mostrou a priori, porque eu não fiz muita coisa. Só criei uma superfície com os parâmetros de largura e altura e me mostrou isso. Beleza? Veja só como eu escrevi essa estrutura aqui. Analisando melhor, quando a gente for escrever o programa, para falar da nossa superfície, que a gente chamou de janela teste, a gente usou essa parte aqui. E o que a gente usou dentro dela? Nós colocamos pygame.display.setMode e dentro disso, desse parênteses aqui, nós temos que colocar 2 parênteses, porque um se refere à função e esse de dentro aqui se refere à nossa coordenada de largura e altura em pixels. Esse pygame.display.setMode, de acordo com o que está na página .org do Pygame, onde tem a documentação oficial, isso serve para selecionar o monitor do seu computador e mostrar uma superfície nessa tela. Olha só. Agora aqui, a gente também usou o teste, janela_teste.fill. E a gente usou para preencher esse pedacinho da nossa tela com uma cor da nossa escolha. Que, veja só, mas onde é que está a cor nisso aqui? Bem aqui. A questão é que a gente usou um sistema que chamamos de RGB. Essas letras são a sigla para Red, Green e Blue, que em inglês significa vermelho, verde e azul. Quando essas cores, que a gente chama de cores primárias, são adicionadas em diferentes quantidades de intensidade, elas formam outras cores. E essas quantidades, elas são numeradas em uma escala que vai de 0 a 255 em valores de intensidade. A intensidade máxima de todas no espectro de luz, ou seja, vermelho em 255, verde em 255 e azul em 255, forma o branco. E a intensidade mínima de todas é preto. Agora, como a gente escreveria isso como um parâmetro? Revendo nosso código, eu coloquei 220, 212 e 200, que é até bem próximo do valor máximo de todos, tá vendo? Que é 255. Então, acaba formando esse rosa bebê clarinho, tá vendo? Essa foi a janela que me apareceu. E o preto seria assim, então, 0,0,0. E a cor clarinha que eu coloquei ficou 220 de intensidade em vermelho, no R. No G, que é green, ficou 212. E no blue, eu escolhi 200. Tá vendo como é que ficou? Agora, a nossa próxima parte é falar sobre a nossa função rect. O que é rect no Pygame? Rect é uma função usada no Pygame para desenhar um retângulo. Para isso, nós vamos precisar dos seguintes parâmetros: superfície, cor, coordenadas e dimensões. Agora, essa parte eu vou mostrar para vocês no nosso programa. Veja só, acompanha comigo. Uma coisa que eu já gostaria de dizer é para essa parte aqui, eu fiz exclusivamente para esse código funcionar, mas você não precisa se atentar muito a essa parte agora, ok? Então, agora eu quero fazer um retângulo, mas muitas vezes pode ficar confuso de usar os parâmetros para usar essa função rect. Então, eu faço o seguinte: eu vou criar uma variável escrito cor, na qual vou colocar a cor que eu quero. Ok? E, além disso, agora eu vou começar a escrever para desenhar o meu retângulo. Eu coloco pygame.draw.rect e coloco entre parênteses. A primeira coisa que eu tenho que colocar,
Já vou colocar aqui em cima. A gente escreve pygame.draw.rect. Aqui a gente coloca o nome da nossa superfície, né? O nome da superfície, que eu coloquei assim só para identificar. Aí a gente vai colocar a variável que está escrita a nossa cor. E, por último, a gente vai colocar as coordenadas do nosso Pygame, assim, ó, pygame.rect em letra maiúscula. E aqui a gente vai escrever as coordenadas, coordenada 1, coordenada 2, largura do reto e altura do retângulo, ok? Então aqui ficou o nosso Pygame draw.rect. Aí, como vocês ainda não conseguiram ver direitinho aqui, deixa eu diminuir, que aí dá mais ou menos para vocês verem como vai ficar aqui, tá vendo? Olha só. Aí agora que a gente vai escrever, a gente vai ter que colocar o nome da superfície. Qual que é o nome da nossa superfície? Janela teste. Então, a gente vai colocar janela teste, eu já apertei Tab aqui e foi direto. A variável na nossa cor é cor, então eu vou colocar aqui cor. Depois eu vou começar a escrever o meu retângulo mesmo. Então vai ficar pygame.rect com letra maiúscula. A minha primeira eu vou colocar para começar na coordenada 30, 30. Quero que ele tenha 60 de largura e 38 de altura. Agora, vamos executar isso aqui e vamos ver o que vai aparecer pra gente. E foi isso aqui que me apareceu. Deu pra ver? Fico tão feliz quando as coisas funcionam. Muito bom. Então agora, vamos só recapitular pra gente terminar a nossa aula aqui. Só para ficar melhor para vocês verem, eu vou encurtar aqui os nomes, que vai dar para ver melhor. Chord 1, chord 2. Largura, altura. Agora, vamos ver. Primeiro a gente importa o Pygame, a gente inicia e a gente começa a criar nossa superfície. Dei um nome para minha superfície aqui e para criá-la eu usei pygame.display.set_mode e coloquei dentro desse parênteses aqui as coordenadas que vão dizer respeito ao tamanho desse display em pixels. Depois disso, eu dei uma cor para minha janela, para minha superfície que eu chamei de janela teste. E aí eu formei um quadrado, que não deixa de ser um retângulo, né? Então eu fiz aquele quadradinho que eu colori com essa cor aqui. Depois disso, eu fiz uma variável especial só para colocar essa cor aqui, para não dar confusão na hora de eu colocar os parâmetros, porque são vários, para desenhar o meu retângulo. E eu fiz com essa função aqui. Sendo que primeiro eu coloquei o nome da minha superfície, a variável que tinha a cor, coloquei pygame.rect e coloquei aqui as coordenadas nas quais ele iria aparecer e o tamanho dele, sendo que essa aqui é a largura e essa aqui é a altura. Por hora, é isso que a gente tinha que aprender para essa aula. Então, muito obrigada e nos vemos na próxima.